Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora, principalmente o verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que lá nos primórdios da humanidade, Deus faz uma promessa ao patriarca Abraão. Deus diz que abençoaria todos aqueles que abençoassem a sua descendência, ou seja, a nação de Israel, e amaldiçoaria todos aqueles que amaldiçoassem Israel. O verbo abençoar está no futuro. Abençoarei, futuro, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, trata-se de uma profecia. Mas por qual motivo Deus promete abençoar todos os que abençoarem a nação de Israel e amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoarem Israel? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, você vai verificar que Israel foi a nação escolhida de Deus. Deus ama Israel. Se nós estudarmos toda a história geográfica de Israel, desde o início, você vai verificar que Israel sempre foi um deserto, uma terra seca, uma terra árida. E há uma profecia no livro de Isaías, no capítulo 35, sobre a nação de Israel, sobre o deserto de Israel. Leia comigo. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Note que há milênios de anos atrás, ainda antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías havia profetizado, havia predito da parte de Deus que nos últimos dias Israel floresceria. Ou seja, Israel deixaria de ser uma terra deserta, uma terra seca e árida, para ser uma terra próspera, uma terra abundante. Essa profecia foi cumprida nos últimos 70 anos, quando em 1948 Israel voltou a ser nação depois de quase 2000 anos dispersa. De lá para cá, Israel floresceu de forma abundante, Israel prosperou. Hoje é uma das superpotências mundiais. Se você observar a economia de Israel, você vai ver que é um dos países mais ricos do mundo. Se você observar a área bélica, ou seja, a área militar, Israel possui um dos exércitos mais poderosos do mundo. Israel também é uma potência no turismo. Israel é uma potência na área da agricultura. A sua agricultura é extremamente fértil, extremamente próspera, porque possui um sistema de irrigação mais avançado do mundo. Israel é uma potência na área tecnológica. Veja então que Deus cumpriu exatamente o que havia profetizado pela boca do profeta Isaías. Israel floresceu, deixou de ser um deserto para ser uma terra extremamente rica, próspera e abundante. Atualmente, também diversos países sofrem a consequência da parte final da profecia descrita no livro de Gênesis. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Um exemplo é o país da Venezuela. Você sabe muito bem que a Venezuela foi governada por Hugo Chávez durante 14 anos. Hugo Chávez governou de 1999 até 2013. Talvez o que você não saiba é que o presidente da Venezuela, eleito pelo povo, amaldiçoou a nação de Israel. Observe o vídeo comigo. Ustedes no ven el imperio yanqui. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron a una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido.
Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, 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 Estado de Israel. Maldito sea, terroristas e assassinos. É estarrecedor. Você acabou de assistir o presidente da Venezuela da época, eleito pelo povo, amaldiçoar com a sua própria boca a nação de Israel. Ele diz de forma bem clara que amaldiçoa o povo de Israel. Será que agora você consegue então descobrir qual o motivo de a Venezuela se encontrar da forma que está? De 2013 até 2017, a queda do Produto Interno Bruto, do PIB da Venezuela, foi maior do que a queda do PIB dos Estados Unidos durante a Grande Depressão dos anos 30. É a maior crise econômica da história da Venezuela. Você sabia que a inflação na Venezuela, projetada para o ano de 2018, chega a 1 milhão% ao ano? Veja a matéria. FMI projeta inflação de 1 milhão% na Venezuela para 2018. Você já imaginou o que é uma inflação de 1 milhão% ao ano? É mais do que 83.000% ao mês. Você imagina comprar um produto que custa 1 bolívar, que é a moeda da Venezuela, e no outro mês está 83.000 bolívares. Esta é a inflação da Venezuela. As pessoas simplesmente estão falidas. A Venezuela está um caos, sem comida, sem remédio, sem produtos básicos de higiene, exatamente porque o seu presidente, eleito, colocado pelo povo, amaldiçoou a nação de Israel. A Venezuela está um caos. Milhares e milhares de venezuelanos já deixaram o país por falta de condições mínimas de sobrevivência. As pessoas estão chegando a matar os seus próprios animais de estimação, os seus cachorros, para terem comida na mesa. Os cadáveres estão explodindo nos necrotérios por falta de energia elétrica. Nas ruas se vende até carne podre para que as pessoas tenham com que se alimentar. Veja na notícia. A nação da Venezuela vive até hoje as consequências de ter se posicionado contrariamente a Israel. E o seu ex-presidente Hugo Chávez, que amaldiçoou Israel, morreu aos 58 anos de idade. Teve uma morte precoce em função de ter se posicionado e ter amaldiçoado o povo escolhido por Deus na terra. Veja a notícia.